Pela primeira vez na história, a inteligência artificial e detectores de partículas de raios cósmicos examinaram diretamente o subsolo de um dos locais mais sagrados e restritos do planeta. O que os pesquisadores descobriram sob as antigas pedras de Jerusalém abalou um debate que paralisou a arqueologia por décadas. A tecnologia rastreou partículas subatômicas chamadas muons, que atravessam centenas de metros de rocha sólida. Os dados revelaram assinaturas de estruturas ocultas que não correspondem a nenhuma fase de construção conhecida nos cerca de 30 mil anos de história registrada da cidade. O professor Ares Etzion, da Universidade de Tel Aviv, observou formações geométricas precisas demais para serem naturais. Cavidades fechadas, semelhantes a câmaras, e padrões repetidos inexplicáveis por terremotos ou erosão. Por 3.000 anos, o Monte do Templo foi uma das áreas mais disputadas do mundo. Sagrado para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é descrito na Bíblia como o local onde o rei Salomão construiu o primeiro templo, com 180 mil trabalhadores, cedros do Líbano, ouro nas paredes e 7 anos de construção. Segundo as Escrituras, ali ficava a Arca da Aliança guardada no Santo dos Santos. O problema é que escavações diretas nunca foram permitidas, devido às tensões políticas e religiosas. Durante décadas, alguns estudiosos afirmaram que Salomão era apenas um líder menor e que Jerusalém era uma aldeia insignificante, incapaz de produzir tal grandiosidade. Essa visão começou a mudar com o uso de detectores de muons. Em 2023, cientistas instalaram um detector em uma caverna subterrânea próxima à cidade de Davi. Os muons são partículas geradas quando raios cósmicos atingem a atmosfera terrestre e conseguem atravessar grandes espessuras de rocha. Ao medir sua velocidade e trajetória, é possível identificar cavidades ocultas, pois atravessam espaços vazios mais rapidamente do que rochas sólidas. Esse método funciona como um raio-x do subsolo. Em 2025, os resultados confirmaram cavidades subterrâneas sem escavação física, e um dos detectores foi direcionado ao Monte do Templo. Simultaneamente, algoritmos de inteligência artificial analisaram milhões de dados obtidos por radar e outras tecnologias. Eles identificaram padrões geométricos, ângulos consistentes e cavidades que parecem construções deliberadas, não formações naturais. Essas estruturas não correspondem a períodos conhecidos, sugerindo fases de construção ainda não documentadas. Outro avanço veio com um estudo publicado em 2024, baseado em 103 amostras datadas por radiocarbono. Utilizando microarqueologia e técnicas avançadas, os pesquisadores estabeleceram uma cronologia precisa de Jerusalém durante a Idade do Ferro. Cerca de 18 amostras dataram do período entre os séculos XII e X antes da Era Comum, época de Davi e Salomão. Os dados indicam que Jerusalém já era uma cidade significativa, não uma aldeia. Fortificações atribuídas ao rei Ezequias foram, na verdade, construídas antes, durante o reinado de Uzias, conforme descrito na Bíblia. Descobertas diretas no Monte do Templo também confirmaram atividade no período do Primeiro Templo. Escavações limitadas entre 2007 e meados da década de 2020 encontraram cerâmica, ossos e caroços de oliveira datados entre os séculos VIII e VI antes da Era Comum. Esses foram os primeiros artefatos claramente datados desse período, encontrados no próprio local. Um projeto iniciado após escavações não supervisionadas em 1999 recuperou centenas de milhares de artefatos do solo removido do Monte do Templo. Entre eles estavam selos, cerâmica e objetos do século X antes da Era Comum, incluindo um selo com inscrição em hebraico antigo, contendo o nome Netanyahu, mencionado no livro de Jeremias. Essas descobertas confirmaram presença humana no local durante o período atribuído ao Primeiro Templo. Em outro sítio arqueológico, uma maquete de santuário em pedra com 21 centímetros de largura, 26 de comprimento e 35 de altura,
revelou características arquitetônicas idênticas às descritas na Bíblia, como molduras recuadas e detalhes estruturais específicos. Isso ajudou a esclarecer termos antigos cuja interpretação era incerta há séculos. Escavações em cidades fortificadas e minas de cobre confirmaram que o Reino de Judá possuía infraestrutura avançada, redes de abastecimento e organização estatal. Em Timna, a produção de cobre atingiu o auge no século X antes da Era Comum. Restos orgânicos mostraram que animais eram alimentados com produtos vindos de Jerusalém, indicando uma cadeia logística extensa. Outras descobertas incluem muralhas, selos e evidências da destruição babilônica, em 587 antes da Era Comum. Em 2025, pesquisadores também confirmaram a construção de uma enorme barragem entre 805 e 795 antes da Era Comum, com cerca de 12 metros de altura e mais de 20 metros de comprimento, evidenciando engenharia avançada. Consideradas em conjunto, essas evidências mostram que Jerusalém era uma cidade complexa, com capacidade técnica e recursos para construir grandes estruturas, incluindo o templo descrito nas Escrituras. Paralelamente, detectores de muons e inteligência artificial continuam mapeando o subsolo sem escavações invasivas. Cientistas planejam instalar cerca de 50 detectores para criar um mapa tridimensional completo das estruturas subterrâneas. Esse método permite estudar o Monte do Templo sem perturbar o local sagrado, pois os muons atravessam naturalmente o solo e carregam informações sobre cavidades e construções ocultas. Registros históricos indicam a existência de túneis e passagens subterrâneas ligados a fontes de água e sistemas defensivos, muitos ainda inexplorados. Se os dados revelarem estruturas que correspondam às dimensões descritas na Bíblia, as implicações seriam profundas. Isso poderia confirmar a localização exata do primeiro templo, com consequências históricas, religiosas e políticas significativas. A tecnologia continua avançando e a inteligência artificial analisa constantemente novos dados. Durante séculos, acreditou-se que essas civilizações eram primitivas, mas as evidências mostram uma sociedade sofisticada, com engenharia avançada, arquitetura complexa e organização estatal. Detectores estão coletando dados neste momento, e estruturas ocultas permanecem sob o Monte do Templo há 3.000 anos, sobrevivendo a conquistas, destruições e conflitos. As partículas cósmicas continuam atravessando o solo, carregando informações que agora podem ser interpretadas por máquinas modernas. A tecnologia finalmente permite ver através das pedras sem escavar. No entanto, permanece a questão: se confirmarmos o que está enterrado ali, o que acontecerá depois? Algumas descobertas têm consequências que vão além da ciência. O escaneamento continua e a inteligência artificial segue analisando. Sob Jerusalém, um dos maiores mistérios da arqueologia, aguarda o momento em que ciência, história e fé convergirão sobre as mesmas evidências. Esse momento pode estar mais próximo do que se imagina. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.